Bom dia, bom dia. Graça, paz e bem da parte de Jesus, do Senhor Jesus, a todas e todos. Feliz, animado por esse dia, por esse encontro, por mais uma oportunidade de mesa, por mais uma oportunidade de uma partilha sagrada, que é fazer com que as nossas humanidades se encontrem, a nossa existência se encontre. E dentro desses encontros nós possamos juntos fazer uma das experiências mais sagradas que nós temos em vida, né? Que é a partilha, a comunhão, as trocas de afeto, respeito, cuidado, carinho. É diante dessas dinâmicas que nós nos encontramos com o sagrado e nos mergulhamos nessa experiência, né? Nos conectamos com essa experiência sagrada. Então, fico muito feliz. Eu venho pensando muito a respeito desse tempo, pensando a respeito desse dia, mais especificamente porque é um dia de partilha, é um dia de mesa, é um dia de celebração, um dia também em que nós tratamos de reforçar alguns compromissos que temos enquanto comunidade, enquanto igreja. Essa é, talvez, a oportunidade de nos alegrarmos na experiência de uma celebração que é datada pelo primeiro domingo do mês de outubro. E o mês de outubro, como nós sabemos, é o mês onde nós reforçamos a nossa relação com a infância, o nosso compromisso com a infância. E pensar, né, especificamente nesse período, não é porque nós nos debruçamos a esse tema somente no mês de outubro, mas é compreender que, culturalmente, esse mês é um mês de celebração, um mês onde nós nos debruçamos a oportunidade de fazer uma ressonância a partir da beleza e também dos compromissos, da importância da infância. E hoje eu queria falar com vocês não apenas sobre crianças, mas eu gostaria de falar sobre a essência do que é ser criança, ou a essência da criança como chave hermenêutica, como a chave de compreensão do texto, para que nós possamos entender como é a dinâmica daquele que é grande no reino de Deus. E o cenário da minha reflexão está em Mateus capítulo 18. E eu peço para que você, se possível, abra sua Bíblia, seu aplicativo. E aproveito para cumprimentar vocês que estão em casa, vocês que nos acompanham onde quer que vocês estejam, que esse momento seja um momento de partilha, que seja um momento de consagração dos nossos corações e do nosso entendimento, e que você possa, juntamente conosco, mergulhar no entendimento daquilo que o Senhor quer revelar para nós. Então, você é muito bem-vindo e bem-vinda. Se você puder, compartilhe com os seus amigos e familiares. Essa é uma forma também de expandir essa mensagem a outros corações e vidas. Eu quero que você abra em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler o primeiro versículo. Porque é a partir desse cenário que eu faço a minha leitura e a minha reflexão desse dia. Porque em Mateus 18, os discípulos de Jesus, depois de conviverem com ele há um longo tempo, eles tinham uma pergunta na ponta da língua. Uma pergunta que eu considero uma pergunta muito adulta diante de Jesus. Uma pergunta muito também ambiciosa. Em Mateus 18, versículo 1, diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Querido eterno Senhor, nós te louvamos e exaltamos o seu nome. Obrigado pela manifestação do teu amor, do teu cuidado e da sua misericórdia sobre nós. Pedimos que também
o Senhor encontre em nosso coração toda a reverência que damos à presença do Teu Filho Jesus e toda a graça disposta por cada um de nós. Louvamos no aprofundar do conhecimento a Ti, por intermédio da manifestação do sopro da Ruá Divina sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo nos conduza nesta experiência que é vir a conhecer o coração de Deus, as suas intenções, seus sonhos e desejos, que a nossa esperança se anele a todas elas e que o Senhor nos conduza em graça e em sabedoria para que saiamos diferente de como entramos. Usa as nossas vidas no ouvir e no falar. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui os discípulos, eles estavam fazendo uma medida a respeito do reino de Deus. E eles estavam medindo o reino de Deus com uma régua humana, uma régua que tem na sua numeração o poder, o status e também a hierarquia. Essa era a régua dos discípulos, a partir de tudo que eles compreenderam até então. E é diante disso que eu compreendo que a forma como eles chegam a Jesus e a pergunta que eles fazem se trata de uma pergunta adulta, uma pergunta muito séria, que exige um certo compromisso tanto deles quanto daquele que vai responder àquela indagação. Então Jesus, agora olhando para os seus discípulos, recebe essa pergunta profunda, adulta, sincera, a respeito de quem é o maior no reino de Deus. E eu penso que a perspectiva dos discípulos não é muito diferente da nossa. De certa forma, as nossas relações, a nossa caminhada e jornada, ela é desenvolvida também e medida também por uma régua, muito similar com a característica dos discípulos. A gente, infelizmente, mede as nossas relações, os nossos encontros e desencontros, as possibilidades que estão diante de nós para a vida. A gente mede isso com poder, a gente mede isso com a capacidade de status, de alcance, né, de likes, de capilaridade. A gente mede isso dessa maneira e a gente mede também dentro da perspectiva da hierarquia. Essa constituição de quem é mais poderoso ou quem é mais fraco. E a gente pega essa régua e a gente traz para vários contextos do nosso cotidiano, inclusive para o contexto da nossa espiritualidade. Os discípulos estão fazendo esse mesmo movimento. Quando eles chegam diante de Jesus e perguntam para ele, Jesus, quem é o maior no reino de Deus? E eles fazem essa pergunta sobre essa ótica. Esse é o olhar dos discípulos. O problema aqui dessa pergunta não era por conta da ambição que essa pergunta carrega. Porque eu também acho que ser uma pessoa ambiciosa nem é um problema. Eu me vejo também uma pessoa ambiciosa. Eu tenho muitas ambições na vida. Então, ser uma pessoa ambiciosa não é um problema. A questão é que a gente vai precisar fazer uma mediação, ou um equilíbrio, ou ter uma consciência profunda do que é que move os nossos anseios e as nossas ambições. Porque é a partir disso que saem as nossas perguntas para a vida, para o mundo, inclusive para Deus. Os discípulos estão nesse lugar. E eu penso que o grande problema não está dentro da ótica da ambição, mas a régua que eles estão medindo. A maneira como eles estão usando a sua métrica. Eles, de fato, aqui, quando perguntam para Jesus, tinham um interesse, e o interesse deles era ser grandes. E olha que extraordinário. Se eu perguntar para Jesus, sendo discípulo dele, caminhando com ele, ao longo de tanto tempo, de tantos anos, tendo uma relação profunda de amor, de afeto, de carinho, perguntar quem é o mais grande, quem é o maior no reino dos céus, é a possibilidade de fazer com que a resposta seja positiva, certo? Se você está numa relação profunda com Deus, seria muito óbvio que Jesus olhasse para os discípulos e falasse, vocês, pessoas como vocês.
que se relacionam comigo, que ouvem a minha pregação, que interagem, que se manifestam, que estão sempre com as mangas regaçadas para trabalhar, para se desenvolver, né, para o meu trabalho. Então, provavelmente eles estavam bem animados para ouvir aquela resposta de Jesus. Mas o que Jesus faz, meus irmãos, é algo impensável. Ele ignora a régua dos discípulos e ele chama uma criança. Ele pega essa criança, coloca no centro daquele círculo, no centro da discussão. Ele pega essa criança, ele coloca no centro da roda daquele diálogo, daquela conversa, daquela reflexão. Jesus faz aquilo que eles não esperavam. Jesus coloca uma criança no centro da conversa. E essa criança, no centro da conversa, naquela sociedade não tinha status. Uma criança naquela sociedade não tinha voz. Uma criança naquela sociedade nem tinha poder legal. E ele pega essa criança vulnerável, sem poder legal, sem voz, sem status, e coloca no centro da discussão. E fala da seguinte maneira, Mateus 18, capítulo 3, versículo 3 e 4, você que está me acompanhando. Em Mateus 18, Jesus diz: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Isso é extraordinário. Jesus não responde a partir da régua dos discípulos, a partir da sua pergunta, mas ele coloca uma criança no centro da discussão e a partir daquela referência de humanidade, ele diz: olha, eu asseguro para vocês que se vocês não se converterem e não forem como essa criança, não forem humildes, como essa criança, certamente vocês não herdarão o reino dos céus. Vocês não serão os maiores. Só quem estiver nesta categoria, nesse status, de fato será o maior no reino dos céus. E o reino de Deus, meus irmãos, na fala de Jesus, sempre foi um lugar de subversão. Jesus sempre trouxe uma outra compreensão do que os religiosos tinham a respeito do que as escrituras bíblicas traziam dentro da percepção e da construção teológica da sua religião, da religião da sua época, do seu tempo. Jesus tem na sua postura um sinônimo de subversão. E ele entra. E quando ele entra na discussão, você sempre vai precisar fazer um processo de retroceder a partir da sua compreensão. E é o que ele faz diante daqueles discípulos. Ele diz para aqueles discípulos que estavam provavelmente grandes, com seu ego inflado, né? Ele diz assim: olha, é melhor vocês retrocederem um pouco. Porque para que vocês possam ser grandes, vocês precisam se fazer pequenos. A criança está no centro disso. E essa é só a minha introdução. Primeiro ponto importante para a gente compreender a linha de pensamento quando eu comecei a estudar esse texto bíblico. E o primeiro ponto é perceber que a criança, meus irmãos, ela está no centro da história. Jesus, quando traz a criança para o centro da discussão, ele vai fazer uma provocação histórica. Não é mais para aquele tempo. Ele está fazendo uma provocação que atravessa a história. O antes, o agora e o porvir. E ele faz uma discussão muito profunda quando ele coloca a criança no centro da história. E aí eu quero tentar ser muito
professoral na explicação, porque eu desejo que você entenda que eu desejo que você entenda por que é que a criança recebe tanta autoridade de Jesus na sua fala. Por que é que Jesus dá à criança a autoridade para a reflexão, a ponto de nós discernirmos que a criança está no centro da história? Não é, e a gente precisa ter isso na nossa consciência de maneira muito clara, que Jesus não está fazendo aqui só uma reflexão fofinha com os discípulos. Né? Porque eu já ouvi muitas mensagens que fazem um Jesus fofo, né? Que coloca a criança como uma reflexão muito, talvez imatura, a respeito da criança no centro daquela reflexão. Mas aqui é muito mais do que colocar a criança no centro da roda, é colocar a criança no centro da história. Ele está colocando também a criança como o centro do plano de salvação de Deus por nós, para cada um de nós. A história sagrada, ela não é uma história composta por um reino. O centro da história da nossa espiritualidade não é a construção de um reino, não é a construção de um império, mas é compreender que a história está datada pela chegada de uma criança. Olha que extraordinário isso. A história sagrada não é uma história de reinos e impérios, mas é a história da chegada de uma criança. Primeiro ponto, no Antigo Testamento, nós observamos que o propósito, por exemplo, da nação de Israel, não era ser um poder político ou um império político. O propósito da nação de Israel não era ter hegemonia militar. E também não era, muito menos não era, ter o controle territorial dos espaços, ou ter o controle religioso na história. Esse não era o objetivo da nação de Israel. Não era isso que o Senhor gostaria, o que o Eterno confiou àquela nação. Muito pelo contrário, o que Deus confiou era uma experiência espiritual. E esta experiência espiritual que Ele confiou era trazer ou levar uma criança ao mundo. Somente isso. Esse era o único objetivo da nação de Israel na história. Trazer uma criança ao mundo. Ou abrir caminho para levar uma criança ao mundo. Colocar uma criança na história. Deus poderia escolher qualquer outro território. Mais especificamente, a Bíblia Sagrada vai nos apontar que o território estava ali, naquela região, no sul da Mesopotâmia, na África e no sul da Mesopotâmia. Então, a gente pode compreender ali que é um continente ou uma localidade afroasiática. E foi naquele território que Jesus se manifestou. Que uma criança veio ao mundo. Então, se tem algo que Deus confiou à nação de Israel, era só se colocar à disposição de trazer de oferecer espaço para que essa criança viesse. E essa compreensão, ela vem desde o jardim, desde o Gênesis. Porque essa criança agora passa a ser a esperança da humanidade. Quando você vai em Gênesis 3, versículo 15, a primeira profecia da Bíblia, note isso, a primeira profecia da Bíblia, diz que, nas palavras do Eterno, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e os descendentes dela, e este lhe ferirá a cabeça.
A primeira profecia da Bíblia Sagrada, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala de uma conversa profética do Eterno com a serpente. E essa profecia sai dizendo que ele, o Eterno, colocará inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. E do fruto dessa mulher, ou seja, uma criança, ferirá a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia da Bíblia Sagrada. E aqui a gente teria, de fato, muitos atravessamentos teológicos para conversar. Hoje eu escolhi a criança. A gente poderia perceber que a mulher está no centro da história. A gente poderia também compreender que a maternidade está no centro da história. A promessa de Deus para a humanidade nasce num diálogo num diálogo muito duro contra o adversário das nossas almas, com uma condenação que viria na participação da mulher, da maternidade e de uma criança. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Hoje eu quero me ater a essa experiência, porque diante dessa profecia, Jesus é essa criança que cresceu nesse território, da semente dessa mulher. E ele é ele quem tem a autoridade para falar a respeito destas coisas. Porque ele, de fato, era o cumprimento da promessa do Eterno lá em Gênesis 3. Aquela profecia para a serpente estava se cumprindo na pessoa de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a criança que o Eterno prometeu para a salvação, para pisar na cabeça da serpente. E o que eu estou fazendo aqui é uma analogia, e mostrando que essa criança é Jesus. E ela não só está no centro da nossa conversa e do nosso diálogo, ela está no centro da história. Essa criança é o referencial da nossa trajetória, do nosso comportamento, das nossas relações, da nossa maneira de enxergar o mundo, da nossa maneira de se pôr em sociedade, de construir sociedades. É agora Jesus, com graça e sabedoria, onde ele se mantém numa disposição de colocar ou de cravar nos nossos corações que a grande e mais profunda relação humana que precisa ser desenvolvida por nós e através de nós seria resgatar esse senso de criancitude. E aí o meu segundo ponto, né? Porque se o primeiro ponto é compreender que a criança está no centro da história, o segundo ponto é entender o termo da criancitude na perspectiva teológica. Quando Jesus está falando sobre essa experiência de vivenciar em nossa humanidade a criancitude que habita em nós, é propor para cada um de nós uma qualidade de ética de dependência. Existe uma ética de dependência que nos foi retirada. E Jesus está propondo para nós uma conversão para que a gente possa entrar no reino de Deus e reconstruir a nossa ética de criancitude, baseada, pelo menos em 3 pilares, que desenvolvem ou que quebra de vez todo o nosso orgulho de adultice. Falei. Todo o nosso orgulho de ser adulto e toda a nossa capacidade de construir ferramentas para nos colocar nessa disposição de sermos adultos. Ou esse senso de
de adultecer, incompreendido. Jesus faz uma provocação, ele fala, olha, vocês adultos precisam voltar a ser crianças. Ou precisam voltar a resgatar esse senso de criancitude que existe dentro de vocês e que de alguma maneira foi encoberto, foi destruído, foi apagado, foi retirado. E essa atitude de adulto no reino de Deus deveria ser para o descanso e não para uma luta constante de reafirmar a nossa grandeza como adultos, como gente grande, como gente intelectual, como pilar fortalecido na sociedade. Olha como eu sou adulto. Jesus está fazendo uma provocação a respeito disso, porque a gente está sempre lutando para reforçar essa nosso ego, né, absoluto, que tenta sustentar essa estrutura que, de fato, a gente não consegue. A gente só tenta. E a gente se perde nas nossas reais características, que é entender que existe afeto, existe amor e existe reverência. Existe a necessidade desse senso de entrega da nossa humanidade, porque nós não conseguimos, sozinhos, nos manter. E é muito importante a gente recordar que no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é por acaso que o salmista desenvolve um cântico tão especial como esse. Mas o que o salmista está dizendo é que nós precisamos recuperar a criança que existe em nós. E saber que a gente pode ir ao Pai para descansar. Saber que a gente pode se entregar aos braços do Eterno para o descanso. E nessa experiência do descanso, não mais pedir, mas desfrutar. Porque esse senso de adultização fez a gente recorrer ao Eterno sempre com um pedido e nunca com uma disposição de descanso. As nossas orações, elas foram moduladas nessa experiência. A gente chega para Deus e a gente pede. Quando você se ajoelha e ora a Deus, você já começa a desenvolver na sua mente o que é que você vai pedir. Ainda que você tenha todo um rito de, não, primeiro eu vou adorar. E depois? Não é descansar, meus irmãos. A gente recorre aos pés do Senhor, a gente adora, mas a gente está sempre com uma lista de pedidos. E uma das experiências mais extraordinárias que eu tenho vivido é que a criança que vem para o meu colo não vem com uma lista de pedido. Ela vem pronta para compreender que naquele abraço, naquele colo, ela tem proteção, ela tem cuidado, ela tem lugar de descanso. Então não é por acaso que Jesus coloca uma criança no centro da história. Mas é para que a gente possa olhar e observar as nossas crianças como símbolo da nossa espiritualidade. Como símbolo da nossa fé. E esse foi um dos nossos compromissos enquanto comunidade, quando nós criamos o Ministério Cria. Para que os nossos crias não sejam sucateados na salinha lá que eles vão ficar para não fazer barulho e não nos incomodar no momento do culto. Não é isso. Nós nos comprometemos a fazer com que o CRIA, né, fosse um ministério que estivesse organicamente conectado com a fé e a espiritualidade que é desenvolvida aqui, entre os adultos, também com as nossas crianças, no aprendizado das Escrituras, no aprendizado dos relacionamentos, no compromisso com o cuidado, com o cuidado, né, ético, de toda a proteção o que deve ser acolhida a essas crianças.
É dentro desse processo, meus irmãos, que se desenvolve a nossa espiritualidade. E esse compromisso. Compreender na fala do salmista que nós estamos nesse caminho de recuperar a criança que está em nós, não mais para chegar a Deus, para pedir, mas para chegar a Deus para um descanso. Porque é isso que Ele nos oferece. Segundo ponto é o lance da rendição, né? A rendição diante do Senhor, especialmente da rendição do não saber. Porque no final mesmo, meu irmão, quando a gente chega diante de Deus também, a gente, além de ter uma lista para pedir, a gente sabe de tudo. A gente chega diante de Deus e a gente é arrogante a tal ponto de achar que a gente sabe como controlar as coisas. Como deve ser feito. Então não é uma lista com os pedidos, é uma lista com pedidos e com a referência de cada um desses pedidos, de como a gente quer. Olha, Jesus, eu quero isso e desse jeito, dessa forma. Se não for dessa maneira, não vai dar certo. Porque eu sei como vai dar certo. Eu sei como deve acontecer. Entende? Essa nossa arrogância de explicar para Deus como as coisas devem ser feitas, além da gente pedir. E aí a gente acaba fazendo reflexões diante de Deus que são perigosas para a nossa relação com o eterno. Perigosas para a nossa relação com o sagrado. E aí eu escolhi até um trecho de uma teóloga negra, que chama Kate Cannon, que ela construiu dentro de uma teologia, e a teologia dela é conhecida como a teologia da praxis cristãs, ou a que eu gosto mais é a teologia da praxis ética. E dentro dessa teologia, ela diz que a ética deve ser vivenciada no cotidiano. O que ela está dizendo aqui é que a aproximação com o sagrado não deve ser feita a partir de uma relação orante datada pelo que a gente precisa, mas datada pela experiência de relação que estamos construindo com o eterno. Como uma criança que chega ao colo dos seus pais, sem uma lista de pedido, mas sabe e deposita a eles toda a confiança da sua humanidade. E nem faz críticas. No meu caso, quando eu erro ali, eu falo, poxa, errei. Estava colocando a fralda do lado ao contrário. E ela nem me julga, nem me critica, porque ela está ao meu cuidado. Dessa mesma forma que nós deveríamos nos relacionar com Deus, sem julgamentos, sem uma lista de pedidos prévios, entendendo que Deus sabe de todas as coisas, que Ele é onisciente, onipresente, e que o seu cuidado sempre está à nossa disposição, sem que a gente precise, de certa forma, criar um relatório para falar assim, olha Deus, é tudo isso que eu preciso, aqui está a lista. Não é simplesmente chegar ao Senhor e entender que Ele está dispondo para nós um lugar de descanso. Humildade, meus irmãos. Uma humildade exigida por Jesus, que é esse reconhecimento muito honesto da nossa limitação, ou das nossas limitações. Terceiro ponto para essa reflexão é entender também o corpo da igreja. A comunidade. Quando Jesus diz, quem receber uma dessas crianças, aí está em Mateus, se você está com o texto aberto, Mateus 18, versículo 5, diz assim, as palavras de Jesus, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Aqui ele está elevando a criancitude para a nossa ética de comunidade. Ele está dizendo, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está recebendo a mim. E essa ética de criancitude que ele estabelece, precisa mergulhar a
a nossa caminhada e o nosso compromisso ético enquanto comunidade. A criança, meus irmãos, é essa prova viva de que a vida se sustenta numa dependência mútua. E aqui eu falo com muita paz. Como é bom ser comunidade com vocês. Como é bom ser comunidade com vocês. Porque eu sei que há outras comunidades que não têm uma responsabilidade ética no cuidado com a infância. E eu louvo a Deus que eu não preciso fazer isso com temor, dizendo, não é só porque eu fui pai que eu tenho agora que chamar a comunidade para esse compromisso. Não, é porque nós já vivenciamos isso há anos. Colocamos isso dentro do nosso regimento interno, há mais de 15 anos está no nosso documento, o nosso compromisso com o cuidado e a infância, a juventude, como valores éticos da nossa trajetória. Porque é dentro dessa característica que a nossa espiritualidade se fortalece. Porque nós temos um compromisso com o nosso futuro, ou com a continuidade da construção que estamos desenvolvendo nisso que chamamos de relacionamento com o sagrado. E aí eu puxo mais uma reflexão que eu anotei aqui, que é uma psicóloga feminista também negra, muito especial, que é a Patrícia Will Collins, que fala sobre a importância da comunidade como exercício do cuidado. E uma das referências que ela fala num dos seus livros é a possibilidade de compreender a comunidade como um colo coletivo. Isso é muito especial. O compromisso da comunidade em ser um colo coletivo. E aí, meus irmãos, esse colo coletivo não está mais datado na experiência só da infância, certo? Porque nos momentos de dificuldade, de tragédia, de dor, de sofrimento, eu olho para a comunidade e encontro colo. Na minha experiência adulta, posso encontrar em cada um de vocês a experiência do colo, do cuidado. Isso é extraordinário, meus irmãos. Porque isso faz a gente se despir de todas as de nossa arrogância, sabe? E se permitir ao estar no colo ou sobre o cuidado do meu irmão ou da minha irmã. Sobre a oração, sobre a ministração de cada uma delas. Receber a criança em nosso nome é assumir a sua fragilidade, é assumir a nossa dependência, a nossa vulnerabilidade. E entender que isso são valores centrais da nossa comunidade e inegociáveis. É a garantia de tornar possível o reino de Deus funcional diante de tudo aquilo que nós refletimos ao longo da história. Por último, eu termino finalizando essa reflexão tentando fechar essas chaves, né, como uma ferramenta de construção da nossa trajetória. Então, vou retomar. A criança no centro da história. A Bíblia aponta que a história bíblica foi anunciada a partir da chegada de uma criança. Foi graças à chegada, a esse anúncio de uma criança que nós fomos salvos. Foi graças à proteção e o cuidado dessa criança que nós temos a qualidade de uma vida eterna proposta pelo nosso Salvador. A criança no centro da história. O resgate da criancitude, ao olhar esse Jesus que tinha todo poder e glória, e poderia ser um ditador nas relações, mas ele desejou uma relação horizontal com os seus, de amor, de afeto, de cuidado. E isso precisa ser muito compreendido por nós para que nós possamos fazer com que a criancitude
ande sobre as características de um conceito ético de dependência, entender que o eterno está de braços abertos e a gente só precisa descansar nos seus braços. E aí a gente vai para o conceito de ser adulto. Porque adultecer no reino de Deus também é necessário, porque a gente não foi chamado para ser criança, entende? Quando eu falo de criancitude, é desse resgate, dessa humildade, desse valor muito específico da criança. Mas a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Não dá para ser, o estado não é o estado de criança, é o estado de criancitude. Não dá para ser criança o tempo todo. Porque o adultecer no reino de Deus é esse estado de plenitude da vida, de consciência livre, de consciência liberta, de consciência que não pode ser ou que não se permite ser mais manipulada por qualquer outra consciência terceira. Uma consciência agora que traça objetivos. E talvez o objetivo de Jesus não é nos manter no lugar de irresponsáveis na vida, mas nos convida a adultecer no reino de Deus para crescer, mantendo essa essência de criancitude e estabelecendo alguns conceitos que nos faz compreender que ser adulto no reino de Deus significa viver uma vida de plenitude que se manifesta na forma ou no formato. E aí eu vou ter que dar alguns exemplos, que é, adultecer é trocar a malícia por sabedoria. Deixar de ser adulto malicioso, que usa ferramentas para empoderar a sua existência e manter esse lugar de poder, sabe? Deixar essa malícia e fazer com que essa malícia saia e dê espaço para a sabedoria. Porque é a sabedoria que vai nos conduzir no caminho. É a sabedoria que vai nos conduzir na jornada. A gente não vai precisar ficar articulando, manipulando pessoas para a gente se dar bem. A gente vai usar o caminho da sabedoria para valorizar, respeitar o próximo e não atravessar existências, não violentar existências em detrimento da nossa existência. Não é isso. Mas é conduzir de maneira sábia o nosso lugar no mundo. E também os nossos sonhos e projetos, para que eles possam ser estabelecidos de maneira digna. Adultecer é trocar também o poder para a autoridade, que são diferentes. O poder atravessa, o poder dita regras, o poder manipula. A autoridade não. A autoridade ela pode ser construída de maneira horizontal. Muito também datada pela experiência do serviço. Ter um coração servil. Quando a gente serve, e quanto mais a gente serve, mais a gente desenvolve a nossa autoridade no meio da comunidade. Porque é assim que foi feito na trajetória de Jesus. Essa é a maneira de Jesus adultecer. E adultecer também é trocar a ideia de possuir pelo não ser possuído. A maior liberdade do adulto que se diz cristão não é ter bens, não é possuir coisas, é não ser possuído pelas coisas. O que é mais importante para você? Construir uma trajetória de acúmulos? Ser uma pessoa cheia de coisas? Inclusive do dinheiro? Ser uma pessoa milionária, bilionária? Você acha que isso é um fator de felicidade humana? O ápice da felicidade? Obviamente que não. Porque cada vez mais que nós nos debruçamos ao mundo das coisas, das posses, mais elas nos têm.
mais elas nos roubam, mais elas se alimentam de nós do que nós delas. Então a nossa conversão, meus irmãos, ela está proposta pelo nosso crescimento. E eu acredito que Jesus está fazendo um convite para os seus discípulos e fazendo um convite para todos nós, um convite para a humildade, um convite para a dependência e um convite para a liberdade, para a expansão da nossa consciência e para a liberdade de ter uma mente sã, organizada, livre, para inclusive decidir. Fazer ponderações diante de tudo que a gente ouve. E isso para a gente é libertador. Isso é de fato ter uma mente livre. Isso é de fato viver uma liberdade e é o que Deus quer nos conduzir para esse tempo. Que nesse mês de celebração à infância, mais especificamente dia 12 de outubro, e nós temos, né, um bom trabalho até esse dia, até o dia 11 mais especificamente, de não se preocupar só com os docinhos, as decorações e o agito das nossas crianças, mas de fazer com que esse movimento em comunidade seja um compromisso ético. O que nós vamos fazer para as nossas crianças no mês de outubro não é uma obrigação do Ministério Infantil, mas é uma obrigação de toda a comunidade. Porque nós colocamos isso em nosso regimento comunitário, esse compromisso de fazer valer com que a nossa espiritualidade está submetida à nossa criancitude, que é o nosso coração livre de toda vaidade, de todo medo, e que encontra descanso e sombra no abraço do Eterno. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém. Eu quero, nesse momento, preparar a ceia, a mesa, mas quero que o seu coração esteja preparado para esse momento, amém? Nesse momento, você vai ser servido pelo cálice, pelo pão. E Jesus nos dá uma orientação dizendo que depois que a gente faz esse processo aqui de ouvir a palavra, de autoexame, ele diz, coma do pão, beba do cálice. Ele não diz para você fazer uma ressonância e não comer do pão e do cálice. Ele não diz para você se sentir indigno dessa mesa. Pelo contrário, ele diz, a mesa é para todos, todas, para todos. A mesa não tem distinção. A mesa tem lugar. E é nesse lugar que nós vamos desenvolver, propor a nossa fé de um Deus inclusivo, de um Deus que abre, que não fecha portas. Então você tem lugar à mesa. Você tem lugar de afeto. Você tem lugar de alimento, de nutrição. E é nessa mesa que nós nos comprometemos a essas responsabilidades que estão propostas nas Escrituras Sagradas. O reino de Deus não se mede pela nossa estatura ou pelos nossos títulos. Maior é aquele que se faz pequeno. Maior é aquela que se faz pequena. O reino de Deus é constituído por uma fé mergulhada nessa experiência de criancitude. Plena confiança em Deus, plena entrega consagrada. E plena disposição ao descanso. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Esse é o cálice da nova aliança que Jesus reforça e fideliza essa experiência de relação consagrada. Todos se serviram? Esse pão deixa de ser
um referencial somente natural, mas passa a ser o corpo de Cristo partido por nós. Um corpo entregue, um corpo dilacerado pela maldade, pelas violências, um corpo sofrido, um corpo que não era digno dessa dor, desse sofrimento, mas se colocou à disposição para esse resgate. Um corpo que já foi criança, um corpo que se adulteceu, mas que não perdeu a sua criancitude. Um corpo cheio de amor, um corpo que na sua experiência se colocou à disposição de entrega, que valorizou a entrega, que valorizou o serviço. Então, quando nós comemos esse pão em memória de Cristo Jesus, desse Jesus, que ao valorizar a entrega, o cuidado, o descanso, a humildade, nós encarnamos essa experiência de Jesus em nós e nos comprometemos a continuar sermos todos e todas pequenos cristos na história. Então, ao comer desse pão, coma em memória de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pode comer. Aleluia, Senhor Jesus. Seja exaltado, Senhor, no meio de nós. Diga palavras de adoração ao Senhor, de gratidão. Reconheça a entrega do Senhor Jesus, o amor. Reconheça que se não fosse o corpo partido, a entrega, o serviço, o cuidado, nós não teríamos uma outra chance. Nós não teríamos outra possibilidade, nós não teríamos a esperança da eternidade, nós não teríamos uma vida completa. Nós não teríamos a oportunidade de uma vida que não acaba, uma vida que não tem fim. É graças ao Senhor Jesus que nós temos a esperança de uma vida após a morte, porque Ele nos oferece a eternidade. A vida que continua no Senhor, que mergulha na vida de Deus, que mergulha na eternidade e que mergulha em uma outra qualidade de viver. Obrigado, Senhor, por esse presente eterno. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua salvação. Obrigado por nos ensinar esse compromisso. Porque da mesma maneira que o Senhor se comprometeu em nos salvar, nós, como corpo vivo do Senhor, nos comprometemos a salvar outras existências. Nos ajuda, nos ensina, nos dá sabedoria. Que nós possamos nos alinhar nessa relação com o sagrado de maneira tão profunda e absoluta. Que possamos, na trajetória da nossa espiritualidade, transpirar amor, transpirar graça e misericórdia. Da mesma maneira, depois de comer o pão, o Senhor pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciarão o Senhor Jesus e a sua vinda. E Ele veio. E Ele está no meio de nós. E agora nós, comprometidos a Ele, temos a oportunidade de discernir Deus através de nós. Não só no meio de nós, mas através de nós. Nosso compromisso e a nossa responsabilidade ética de levar o nome de Jesus aos confins
em todos os lugares, a todos os cantos, a todas as vozes, a todos os corpos, a todas as existências. Porque é assim que o Senhor sonhou, que nós possamos todos juntos sermos esta experiência e presença sagrada do Cristo na história. Beba o cálice como esse compromisso de esperança para um mundo que sofre. Um brinde à vida. Olhe para a pessoa do seu lado, faça esse brinde, um brinde à vida de Deus em nós. Pode beber do cálice. Eu louvo a Deus porque Jesus escolheu o vinho para alargar o nosso sorriso, para abrir as nossas papilas degustativas, para fazer com que a gente possa ter um novo sabor para o viver. Diante de vidas ou de histórias ou de referências tão amargas, Deus abre o nosso sorriso para a gente continuar vivendo e levando vida em todos os lugares que colocamos a planta dos nossos pés. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você possa levar esse compromisso de criancitude sagrada em todo lugar que você chegar. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que o sopro da divina Ruá esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que vocês saiam daqui com um coração vivificante, com uma esperança e com um sonho novo, com um sentido para a vida, para cantar, para sorrir, para compartilhar. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Quero chamar meu